Gente, chegamos. Enfim, vamos falar tudo sobre visto para você que tá aí. É o seguinte, ao meu lado está o advogado Flávio Martins Peron, que ele é especialista em vários vistos. São 14 vistos no total, nem sabia disso, né, doutor? São 14 vistos. Muito obrigada por atender a gente. Nós estamos no escritório do Dr. Flávio, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Agora 1h e pouco horário de Brasília, para quem não está aqui no Brasil, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre todos os tipos de vistos. Doutora, a primeira coisa que as pessoas ficavam perguntando pra gente, e a gente faz questão de vir em loco conferir, não é só aquele Ctrl+C, Ctrl+V, porque documentos você tem de monte na internet, nas redes sociais, você tem tudo. Aí o que eu ia perguntar é o seguinte, quais são os vistos? São 14 tipos de vistos, ok? Mas quais são os vistos mais procurados, assim, o que as pessoas mais têm dúvida? Inicialmente quero agradecer, né, a presença de vocês aqui. Quero dizer para o público também que a Cláudia me ligou dizendo que queria marcar a entrevista e apresentando o Portugal Online, e eu reconheci a voz, na verdade. Antes dela falar que era do Portugal Online, eu falei, você é do Portugal Online, né, Cláudia? Eu sigo já vocês nas redes sociais. Legal! Então, assim, foi super legal receber a visita aqui da Cláudia e do Ricardo. Para mim é uma honra aqui, né, receber vocês. Legal. E Vistos. O povo tá ansioso, que já perguntaram pra gente dos documentos, doutor. Aí eu falei assim, não, tem. Aí eu fui fuçar, falei, gente, tem muita coisa que desencontrada e outra não é tão simples assim não, hein? Fazer por conta, dá pra fazer, doutor? Dá pra fazer, eu sou franco nisso, dá pra fazer possível, por conta, sim. mas é trabalhoso, né? Dá um pouco de trabalho, então lógico, a gente tá um bom tempo já trabalhando com isso, então a gente sabe os caminhos, né, mais fáceis, reúne a documentação toda, então eu recomendo fazer com uma assessoria, né? Já veio casos de pessoas que tentaram fazer sozinhas e depois vieram procurar a gente porque sentiu muita dificuldade. E às vezes tem aquela coisa do... o que o senhor falou, às vezes é o caminho, né? Porque às vezes tem aquela coisa de... Faltou um documento, você tem seu processo indeferido. Aí você tem que voltar tudo? Tudo de novo. Então não compensa você desde o começo já ter uma assessoria que você corta muitos caminhos, né? Vamos falar dos principais vistos, os mais procurados. Quais são, doutor? São 14 tipos de vistos, né? Mas são separações em duas categorias. O visto de longa duração, né? O visto de residência mesmo. Mais de um ano, né? Mais de um ano, então são pessoas que querem ir para morar em Portugal, tentar, né, uma vida nova, ou a pessoa já tem uma empresa aqui no Brasil e quer expandir os negócios para Portugal, então são os vistos de longa duração, que são os vistos para mais de um ano. Sim. Né? E desses de residência são 7 tipos de vistos, né? Os principais são vistos para trabalho, né? Então uma pessoa que quer ir, tem um contrato de trabalho lá, uma empresa quer contratar um trabalhador aqui do Brasil, né? Então é esse tipo de visto para trabalho. Então vamos enumerar. Tem o D1, que é um visto de trabalho, chama D1, D1. Que é um visto de trabalho para aquelas pessoas que trabalham aqui, vou trabalhar numa empresa lá, subordinado, né? Vou ganhar um salário e tal, etc. Tem depois o D2, fala um pouquinho sobre o D2. O D2 é para empreendedores, né? Para quem vai abrir uma empresa em Portugal, né? Ou a pessoa que já tem empresa aqui, né? E quer expandir os negócios, né? Então eu tenho casos assim, né? De empresário que já tem empresa aqui formada, tudo rodando certinho, mas ele quer expandir. Né, que de lá, de Portugal, é mais fácil você conseguir vender os produtos pro resto do mundo, né? Então tem esse tipo de visto também, que é para empreendedor. Um resuminho agora do D7. D7, muito procurado também, Cláudia, que é para aposentados ou titulares de rendimentos, né? Então o Brasil e Portugal fizeram um acordo para aposentados, incentivar aposentados a irem morar em Portugal.
Então tem uma tributação vantajosa para esses aposentados. Vamos falar disso daqui a pouco. Vamos voltar lá no D1 agora. Voltando, D1, D2, D7. Nós vamos falar basicamente dos vistos de quem pretende abrir uma empresa lá, de quem pretende trabalhar lá e de quem tem condições de viver com rendimentos, tem imóvel aqui, etc. Aí, para ficar mais claro para vocês, a gente vai enumerar. E a gente gostaria também que vocês que estão aí mandassem perguntas pra gente. Porque às vezes a gente está aqui no ao vivo aqui e foge. Ó, eu fiz uma colinha aqui, eu tenho que ficar passando a mão. Doutor, vamos então falar sobre... Vamos começar lá do começo. Vamos falar sobre o D1. Eu sou uma pessoa que eu tive um sonho, eu quero ir para Portugal trabalhar. Eu, por exemplo, sou um profissional aqui no Brasil, tenho uma habilidade e quero trabalhar lá, mas por onde eu começo? Eu tenho que pedir primeiro visto, eu tenho que tentar emprego lá. Como é que funciona isso? O visto para trabalho geralmente chega para mim 2 tipos de pessoas. Aquela que já tem um emprego aqui numa multinacional e a empresa exerce atividade lá em Portugal. Então quer contratar, quer transferir esse empregador para lá, né? E tem aquelas pessoas que simplesmente tá difícil aqui, né? A área não tá muito boa, não tá conseguindo aqui se colocar no mercado. Sou uma secretária aqui, olha, eu quero ir morar lá. E quer morar lá. Tá, né? O que ela tem que fazer? Nós temos no nosso site, ou se você jogar O na Ricardo internet... tá fazendo uma colinha ali para falar para cada visto. Amor, amor. Olá, pessoal, hoje eu estou aqui no making off, aqui nos bastidores. Olha, tá chegando um monte de perguntas. Sério? Depois o doutor, ele disse que não vai trabalhar mais à tarde, vai passar ele e a Ena, eles vão passar a tarde inteira aqui respondendo as perguntas de todo mundo. Não para de chegar, pessoal. Compartilhem aqui essa transmissão da Cláudia e do doutor, e aí eles vão falar visto por visto. Agora então, com vocês, já falei demais. D1, ele está falando sobre o D1, que é o visto daquele profissional que trabalha aqui no Brasil e quer ir trabalhar numa empresa lá em Portugal. Então, doutor, continuando, eu quero trabalhar, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa é procurar uma oportunidade, né? No nosso site a gente procurou disponibilizar uma relação de sites que a pessoa pode procurar emprego, né? Envia o seu currículo para esse site, então tem sites especializados que ajudam você a se encaixar no mercado lá. São sites, mas é do governo? Sites de emprego? Tem sites do governo para auxiliar e tem sites particulares, tem empresas que auxiliam. Então essas empresas já têm outras empresas cadastradas que procuram determinados empregados. É uma agência de emprego. Isso. Aí uma coisa interessante que eu não sabia é o seguinte, mas tem uma regra, né? Tem uma regra que é muito importante, foi legal, foi bom você falar. O governo português, lógico, como qualquer outro governo, dá preferência para trabalhadores nacionais. Então, para uma empresa portuguesa contratar um estrangeiro, primeiramente ela tem que abrir essa vaga, disponibilizar essa vaga por 30 dias para nacionais portugueses. Entendeu? Lógico, o governo português quer dar preferência para os portugueses conseguirem trabalho lá. Não achando? Não sendo preenchida essa vaga por nacionais, entendi. Aí pode abrir a vaga para estrangeiros. E aí, pessoal, depois a gente vai dar a relação dos sites para vocês, tá? Para vocês que têm interesse aí, ou tá pensando, sei lá, sonho, né? Vamos sonhar, sei lá, não sei. Então, eu achei bastante legal. Aí, vamos supor, eu me inscrevi, aí uma empresa lá, eu vi que tinha uma vaga, né, eu sou secretária. Uma empresa tinha uma vaga para secretária, para eu obter o visto, para eu ir atrás do visto, essa empresa precisa me convidar? Pra gente solicitar o visto... Desculpa, vou por partes. Eu falei errado. Aí tem que mandar um currículo padrão, né? Padrão, currículo padrão. E onde eu pego informação disso? Também no nosso site tem informações. Né? A gente pode disponibilizar depois todas essas informações. Tem um padrãozinho, bonitinho. Mandou o currículo lá, você que é a secretária ou outro profissional, mandou o currículo lá, aí foi selecionado. E agora, José? Agora, né, o que a gente precisa? Precisa reunir toda a documentação para enviar para o consulado.
né? É uma relação de 16, 17 documentos que a gente precisa juntar e enviar para o consulado. O que é importante dizer que o visto ele tem duas partes, são duas fases, que é a fase Brasil e a fase Portugal. Sim. Né? Sim. Então, já entrando aqui um pouco para explicar, a fase Brasil, a gente reúne toda a documentação no caso de contrato de trabalho, né? De pessoa que quer trabalhar lá. Reúne esse contrato de trabalho e os documentos pessoais, mais algumas declarações, a gente tem os modelos, a gente encaminha tudo e encaminha para o consulado. Em 30 dias, o consulado nos dá uma resposta dizendo, ó, a documentação está ok, vamos marcar uma entrevista, né? Então, eles disponibilizam esse horário no consulado e vai, né, o consulado entrevista esse solicitante do visto, tá? Então, ali, ele leva o passaporte original dele, tá? E em 15 dias, se tiver tudo ok, vai lá, tira a foto no consulado, colhe a biometria e deixa o passaporte original. Se tiver tudo ok, então, a fase do Brasil, 45, 60 dias, tá ok, tá? Então tá ok, o passaporte chega na casa dele com o visto. Que legal! Né, autorizando, então ele tem... Uma etapa, né? Uma etapa. Ah, tá. Doutor, Cláudia, olha, não para, as perguntas não param. Ó, eu preciso interagir aqui com o pessoal e aí eu vou perguntar uma parte, né? Porque é muito importante. Olha, Maria Tereza Abraão Paceto. Maria Tereza, escreve aí pra gente de onde você é. Sou aposentada, gostaria de saber qual o valor em euros para 2 pessoas e como conseguir o visto. Obrigada. Essa é a pergunta dela. Depois a gente responde tudo de uma vez. Maria... Então, é a Maria Tereza, ela quer saber o valor, imagino que seja, né, Maria Tereza, o valor do serviço do Dr. Flávio, imagino que seja isso. Aí a Cláudia Fernandes, ela pergunta assim, é sobre a indicação de pessoas que fazem busca de documentos, aí eu acho que já é cidadania, e nós vamos falar com a doutora Ema numa outra oportunidade. Visto de estudante, doutor, essa é uma pergunta do Leonardo. Tem um monte aqui de muita gente que quer estudar fora lá em Portugal. Então vamos lá. O visto de estudante, busca de documentação para a cidadania e quanto custa o valor. Depois eu vou... Ó, pessoal, nós vamos ler aí as perguntas de todo mundo, hein? Algumas, amor, senão a gente mas não, o doutor não vai trabalhar mais hoje, nem você, nem eu, a gente vai ficar aqui só respondendo as perguntas. A doutora Ema também está aqui nos bastidores aqui do nosso live e ela vai ajudar também todo mundo. Vamos lá. Beleza. Aí a gente parou naquela fase da pessoa, arrumou toda a documentação para ir trabalhar em Portugal, bonitinho, convidado por uma empresa de lá. E depois? Aí eu vou para lá, eu tenho que ir nos departamentos dizer, lá, né? A gente depois responde as questões de todo mundo. Ah, sim, eu enumerei para depois a gente... Tá. E é importante dizer que o visto, quando ele é emitido aqui no Brasil, ele tem validade de 4 meses. Então isso é muito importante, porque assim, chove perguntas pra mim, gente que quer tirar o visto agora pra ir daqui 2 anos. Ah, é? Isso não dá. Não sabia, porque o visto, quando ele é emitido no Brasil, ele tem validade de 4 meses. Então... Você tem que sair daqui em 4 meses. Tem que sair daqui em 4 meses, senão seu visto sai do vencimento e você tem que solicitar outro, tá? Então é muito importante dizer isso. Tá. Tem 4 meses de validade. Tá. Aí tem o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, não é isso? Isso, que é o CEF. É um órgão muito importante em Portugal, né? O CEF, Serviços de Estrangeiros e Fronteiras. Esse é o órgão que regulariza todo mundo em Portugal. Né? Mas a pessoa sai daqui já orientada, aí para aquele tal lugar, o endereço bonitinho. No nosso caso, nós temos uma parceria com o escritório de Portugal. Né? Então, assim, nosso escritório faz a parte do Brasil e lá, regulariza tudo, chega em Portugal, entra em ação, né? Assim, o nosso escritório, nosso parceiro em Portugal, para dar todo o suporte para a pessoa. Né? Então, chega lá, já vai, né? É importante que o escritório parceiro vai informar de toda a documentação que a pessoa já tem que levar para apresentar no CEF. Né? É importante a pessoa ir o quanto antes no CEF,
Então, os nossos parceiros vão juntos. Isso é importante para orientar como é que faz. Você chega meio perdido chega lá, meio né? perdido. Então é bom ter uma orientação. Tá. Né? Eles vão junto com a pessoa no CEF. E o cadastro? Tipo, cheguei aqui. Cheguei. Você informa, porque chega lá, como o visto tem validade de 4 meses, você precisa ficar, tem a parte de Portugal. Chegando em Portugal, você vai ao CEF, vai agendar uma entrevista com eles, porque lá eles vão emitir, o CEF vai emitir a autorização de residência. Então é essa autorização de residência que te deixa legal em Portugal depois. Não basta só você ter o visto aqui. Ter o visto aqui. O visto aqui é só para você entrar de forma legal em Portugal. Aí começa com eles agora. Aí começa com eles. Então, né, o CEF que vai regularizar você em Portugal. E é importante lembrar, né, Cláudia, doutor, que vocês têm representantes. O senhor nasceu em Portugal e tem representantes lá para toda essa assistência. Isso é importante. Isso, Ok. NIF é o nosso CPF, a pessoa chegando lá também tem que providenciar o NIF. Isso, o NIF, o CPF. Né? A gente costuma passar uma listinha de tudo. De tudo. Então, quando a gente faz o contrato com a pessoa, tudo, a gente dá assistência completa. Tá. Então, né, já está incluído no pacote todo a assistência para autorização de residência, para solicitação do NIF, né, o pacote completo, para a pessoa ficar regularizada completa. Tá, e aí ela já tem que ter uma casa para morar lá, né? Não necessariamente, não necessariamente. Um hotel, ele precisa comprovar residência lá. Então, no primeiro momento, lógico, se a pessoa vai, por exemplo, com um contrato de trabalho... Já vão arrumar para ela ou ela vai... mas geralmente assim, não tem muito... Então, tem muitos casos que eu já trabalhei que a pessoa... Não, vou ficar no hotel primeiro, né? Vou ficar primeiro no hotel para conhecer a região, pra ver onde eu vou morar, eu vou ficar. Então, o consulado aceita você ter uma reserva de hotel, pelo menos de uma semana, tá? Essa reserva de hotel, para você, né, depois conhecer a região e ver onde você vai ficar e tudo mais. Entendi. Né? Maria Tereza, Cláudia Fernandes e Leonardo, fiquem aí, daqui a pouco a gente chega em vocês, tá? Bom, falamos sobre o visto D1, que é o visto para as pessoas que querem trabalhar em alguma empresa em Portugal. Os detalhes a gente vai colocar tudo aqui embaixo depois, o endereço dos sites de emprego, os documentos necessários em conjunto com o Dr. Flávio, a gente vai botar direitinho. Doutor, agora vamos partir para o visto D7, que é um bastante procurado também. Também, o visto D7 é bastante procurado, inclusive, né, a Maria Tereza tem uma dúvida. Maria Tereza, eu não entendi. Você quer saber o valor do Dr. Flávio, que a gente vai tocar nesse assunto depois, a gente mais assim, né? Mais assim. Ou você quer saber o custo para você ir para lá? Pode ser, assim, eu estou tentando interpretar aqui, que é o visto D7, ele tem um mínimo que você precisa ter. Já sei a pergunta, falei besteira. Tem um mínimo que você precisa provar que você tem. Provar que você tem. Tá, e vamos lá, então vamos falar sobre isso. O visto D7 é para aposentados e pessoas que têm, de repente, imóvel aqui no Brasil ou que tem uma reserva financeira que consegue provar para o governo português que, de repente, você não vai lá para tirar emprego dos outros. Isso. É isso? É isso. Em resumo? É isso, Não, você consegue se manter lá. De repente, você tem casas de aluguel aqui, né? E com esse dinheiro você consegue comprar uma lá, ou, né? Exato. É isso. Vamos lá, doutor. O que precisa, então? D7. D7, né? Então, a pessoa precisa comprovar que tem uma renda, seja de aposentadoria, ou seja de imóveis, seja de uma pensão, seja do que for, que ela tem uma renda mensal que vai dar subsistência para ela em Portugal por um período mínimo de 12 meses. Entendi. Tá? Qual seria essa renda? Primeiro, se for uma pessoa só, né, no caso da Maria Tereza, por exemplo, se for só ela precisa comprovar uma renda de um salário mínimo português. Tá? Que hoje é 557 euros. Tá. Né? Que convertendo aí dá uns R$1.800 né? na moeda nossa. Então, só que isso ela tem que comprovar 1.800 vezes 12 já. Isso. Se for no caso de aposentadoria, ela vai receber, né? Ela vai receber, então ela só comprova a aposentadoria dela. No caso de quem tem renda, né? No caso de quem tem renda. Desculpa. Exato. É verdade. Né?
Tá. Então ela vai comprovar que ela tem essa aposentadoria em torno de R$ 1.800 por mês, então ela consegue se manter lá. Isso. Aí ela já pode dar entrada no vistinho dela. Pode dar entrada no visto. E o que ela precisa, quais os documentos, doutor? Tem uma relação de documentos, de 17 documentos, né? É isso que a maioria do pessoal tem dificuldade, porque a lista de documentos é grande. Eu acho assim, tem uma lista de documentos que te leva às vezes a ter umas dúvidas, né? Eu fiquei. Eu pensei em fazer sozinho, mas eu fiquei com dúvida. Não é fácil, realmente não é simples. Mas a gente faz o acompanhamento completo. Mas assim, por exemplo, para visto para aposentado ou titular de rendimento, o que é o principal? Ela comprovar essa aposentadoria ou essa renda. Tá? Esse é o principal. Comprovar a residência lá é uma outra coisa importante. Essa residência, a gente já falou que pode ser por hotel. Sim. Pode ser uma carta convite, então se a pessoa tem um parente lá, que mora lá, ou um amigo, essa pessoa pode enviar, é uma carta convite, essa pessoa vai ficar na minha casa durante um período, entendeu? Entendi. Pode ser emitida essa carta convite, ou se a pessoa já tem um imóvel lá, ela apresenta o contrato de compra e venda, a escritura pública do imóvel. Tá? Então esses são os dois principais documentos. Né? Tem que ter. Todos eles têm que ter o PB4, que é o de. Tem que ter um seguro internacional de viagem. Pra todos, hein, gente? Pra todos os vistos, isso. Então, é isso que eu ia falar, uma coisa que estava até aqui na minha pauta, que eu acho que eu tô meio doida, que estava aqui, do tipo, depois ele já falar do requisito universal para qualquer tipo de visto. O que é preciso? O PB4, qualquer seguro de saúde. É o seguro de saúde internacional, né? Seguro de viagem. Abrir uma brecha, assim, pode ser tanto particular, seguro de viagem, você tem um particular e apresenta esse, Mas se você for segurado do INSS, por exemplo, como aposentado, você pode, o governo português e brasileiro também, um outro acordo. Isso é novo, né, doutor? Esse PB4, né? É novo. Né? Então você pode ir no Ministério da Saúde, a gente indica, tem o endereço certinho, solicita o PB4. Aqui no Brasil, em qualquer lugar da sua cidade, você pode obter esse PB4, que é facinho, né, doutor? Sim. Isso faz parte da lista de documentos que vocês dão para as pessoas, relação, né? Faz parte da relação. Agora, se a pessoa não tem, por exemplo, ela quer ter um PB4, ela tem que ter a carteirinha No caso de aposentado, ela leva o comprovante da aposentadoria, né? E quem não tem e quer ter o PB4, é possível? Há uma divergência nisso. Assim. Tem gente que já conseguiu sem ser beneficiário do INSS. Entendeu? Tá. Então, lógico, se você for bem instruído e chegar no Ministério da Saúde e saber ali solicitar, é capaz de você conseguir o PB4 também. Mesmo não sendo beneficiário do INSS. Entendi. Entendeu? Porque pressupõe que quem tem, de repente, a renda, né, que é o de rendimento, talvez tenha um seguro particular, né, doutor? Eu já atendi pessoas que não precisou pedir o PB4, que ele tem um seguro privado, né? Entendi. Particular. Tá, agora fugiu, essa é a pergunta da... por exemplo, e para quem tem rendimentos, para quem vai dar entrada no D7, não é aposentado, mas tem rendimentos, o que ele precisa comprovar? Tem que apresentar por exemplo, se é imóvel, se ele recebe um aluguel, então ele apresenta esse contrato de compra e venda, o extrato bancário, e muito importante também dizer que todos esses casos precisam apresentar a declaração, a última declaração do imposto de renda, tá? Todos esses casos precisam apresentar. Uma outra coisa interessante que eu acho, né, importante falar, então, no caso da Maria Tereza, se ela for sozinha, um salário mínimo português. Voltando. Se ela for levar o marido, por exemplo, ela quer levar o marido com ela, reagrupar o marido, ela precisa de um salário mínimo mais 50% do salário mínimo. Como se fosse... de renda. Pode ser dela, mas a renda dela precisa ter um salário mínimo português mais 50%. Se for levar um filho menor de idade dependente, também pode. E aí mais 30%. Então
é o salário mínimo, mais 50% do dependente, Isso. mais 30 de cada filho, 30 de cada filho. do salário mínimo europeu. Europeu. Interessante É. isso. Em resumo, a pessoa precisa de 1.800 mais... Vamos fazer a conta? Quem vai contar? Uns 3 mil no total. Se 3 for levar uma família completa, tá. uns 3 mil a renda. 3 mil. 3 mil. Então, né, é tranquilo, É assim, tranquilo. é uma coisa muito forte. Tem tido muito pedido, doutor? Tem. É? Eu tô, né, nosso escritório, assim, a gente está impressionado com a procura. Aumentou muito de Aumentou quê? muito. 2 anos pra cá? Isso. De 2 anos para cá que vem uma procura aumentando, né? Lógico que tem muita relação com o nosso governo, com a nossa atual... Sim, conjuntura. Agora, em Aumentou casos... quanto? Só uma pergunta, doutor. Aumentou quantos por cento aí esse movimento em busca de vistos? Olha, eu posso falar para você que em porcentagem, eu diria que 40%, 50% de aumento. Né? Uma procura muito grande. Né, muito grande. Então veio realmente de uns 2 anos para cá uma procura bem grande para esse tipo de visto. Tá. Aí, no caso do visto de rendimento, também é a mesma coisa do aposentado? Também. Se ele quiser levar um agregado, digamos, né? Tá, mas ele só tendo imóveis aqui, quanto que ele precisa provar que ele tem de renda? O de rendimento, a mesma coisa? Mesma coisa. São as mesmas condições para aposentado para o titular de rendimento. Ah, entendi. Né? Então ele precisa comprovar a renda, seja pela aposentadoria, seja por imóvel. Mas, doutor, eu vi que tinha um depósito que você tinha que fazer. Isso, esse depósito é para quem vai abrir empresa. Tá? Vamos falar depois. Isso, se você quiser, a gente pode já entrar, que é o visto para empreendedor. Né? Tá, que a gente falou que tá dentro do D2, né? Do D2. A gente Esse não é do falou, D2, a gente ainda não falou do D2. Vamos falar que esse é o valor, né? Responder perguntas. A Que do eu tenho que fazer? estudante sobre o visto Vamos de entrar estudante. agora. sim. Então vamos lá. A gente vai entrar. É muita coisa, né? É que tem um monte de pergunta aqui, a gente precisa... Estudantes, gatíssimos, vamos Oh, lá. antes de você ler as perguntas aí, Cláudia, eu queria saber de quem está nos acompanhando, se o sinal está bom, se vocês estão ouvindo o Dr. Flávio e a Cláudia bem, se a imagem está boa. Então assim, olha, se vocês estão vendo tudo bem, por favor, deem joinha, mandem coraçãozinho, compartilhem essa transmissão e marquem os amigos também. Vamos lá sobre o visto Só quero saber se a gente está bem na fita. É o seguinte, vamos então agora... Vamos falar de estudante? Tem bastante estudante? Tá na hora de almoço, né? Não, mas olha, não para de aparecer pergunta, estão aparecendo muitas perguntas aqui, tem muita gente, olha, antes de responder sobre o estudante, chegou uma aqui agora lá dos Estados Unidos. Olha só, o Kleber Oliveira, sou casado com uma cidadã portuguesa, porém estamos morando aqui nos Estados Unidos. Tenho como pegar a cidadania daqui? Tem. Lá dos Estados Estados Unidos. Então manda para ele a resposta aí, doutor. Ele solicita lá, né, no próprio consulado, né? O nosso escritório, é importante dizer que assim, a gente começou a atuação através da cidadania, né? Porque, poxa, a maioria do Brasil é descendente de português, né? A gente foi colonizado por Portugal. Começou com a cidadania. Começou com a cidadania, tá. né? Começou com a cidadania. Então é uma procura muito grande também pela cidadania. Entendi. Né? Então, a pessoa que mora nos Estados Unidos, ela tem que solicitar através do consulado português nos Estados Unidos. Tá? Tá. Então ela vai no consulado lá nos Estados Lá Unidos. nos Estados Unidos para E é solicitar. fácil o processo? Tem que reunir a documentação. né? Ela é Também burocrático como aqui, talvez. É burocrático. Talvez burocrático. teria que contratar uma empresa lá? Sim. Eu posso dar uma dica para o Kleber Oliveira, mesmo ele estando lá nos Estados Unidos? Ô Kleber, liga aqui para o Dr. Flávio, aqui ele resolve daqui. Hoje tem Skype, tem WhatsApp, não vai gastar nada para fazer essa comunicação Brasil-Estados Unidos. Joga tudo aqui no escritório dele aqui que ele vai resolver. Vamos lá falar sobre os estudantes então. Estudantes. Pra moçada aí. Leonardo, né? Leonardo, que procurou a gente. É. Legal. Poxa, tem uma procura muito grande também. Também, né? tem. Muito grande. Porque assim, as escolas portuguesas são muito boas. A gente sabe disso, né?
Tem universidades muito boas, conceituadas no mundo inteiro, né? E o que é interessante do visto de estudante, é que muitas escolas de Portugal aceitam o Enem, né? Também para aceitar esses estudantes lá. Precisa ver o curso que ela quer fazer, que aceita lá, porque eu não sei se medicina acho que aceitava ou não, ou se começou a aceitar agora. A medicina é um pouco mais difícil assim, né? O governo português ele tá dando preferência para portugueses mesmo, entendeu? Então não tá muito fácil conseguir fazer medicina. Pelo Enem, né? Mas tem várias outras modalidades que aceitam, né? Sim, várias outras modalidades. Direito, administração. Direito, inclusive, né? A universidade lá de Coimbra é famosíssima pelo curso de Direito, né? Então tem muita gente, passa reportagem na Globo, nos canais aí direto, falando de estudantes brasileiros, né? Que estão lá estudando nas universidades. O que eles precisam, doutor? Então, do mesmo jeito que para aposentado você precisa comprovar a renda, para estudante você precisa ter a carta de aceitação da universidade ou o comprovante da matrícula da universidade lá, né, da escola que você vai estudar. Esse é o documento principal. Aí os outros documentos, a maioria é idêntico. Entendi. Né? Você precisa ter a comprovante de residência lá, e os demais documentos completos, né? Então, o principal é a matrícula, o comprovante da matrícula ou a carta de aceitação da pessoa. Não é tão difícil também o visto, não, né? Porque vamos supor, eu vou fazer um curso lá, de repente não é da universidade, eu quero passar um tempo lá fazendo um curso. Também. Também, pega qualquer escola, né? Uma matrícula? Escola. Sim. Entendi. Bom, o D2 tem sido assim no nosso blog um dos campeões de pedido de informação. O que é o visto do D2, doutor? O visto D2 é para empreendedores, né? É para quem quer abrir uma empresa lá, ou já, como falado aqui, né, pessoas que já têm empresas consolidadas aqui no Brasil e querem expandir para o resto do mundo, né? Hoje Portugal tem que ser considerado uma extensão do Brasil, né? Porque a facilidade da língua, né? A gente tem a facilidade da língua, da cultura, mesmo tendo algumas diferenças, a gente tem muitas semelhanças, né? Então é muito fácil você ir para Portugal, né? Então a qualidade de vida que a gente tem em Portugal, né? A segurança, escola pública de qualidade. Me ligou ontem, para ser mais exato, um médico aqui renomado do Brasil, né? Cirurgião plástico, e ele, além dele ser cirurgião plástico, ele tem uma empresa que vende medicamentos, produtos, ferramentas médico-hospitalares. Ele tem a empresa aqui. Tem empresa aqui. E ele já exporta esses materiais para o mundo. Né? Só que ele quer ter um braço em Portugal, né? Para ele conseguir, para ficar mais fácil escoar, exato, né? Então assim, é uma pessoa que já tem condição financeira muito boa aqui no Brasil, só que quer, pela qualidade de vida, ele quer ir morar em Portugal e também pelas vantagens, né, tributárias e pelas vantagens de estar numa região muito bem localizada, né? Isso, doutor, no caso do profissional, do empreendedor, né? Agora a gente vai voltar. E o profissional independente? Eu sou um personal trainer. Isso. Eu vou pelo visto D2? Pelo visto D2 também, exato. Eu quero trabalhar como autônomo, né? Que é o autônomo aqui. Isso. O que ele tem que fazer? É a mesma questão, né? A única diferença que é importante falar, né? Um dos requisitos mais importantes do D2, que a pessoa precisa abrir uma conta num banco português. Tá? Pode abrir aqui no Brasil? Pode abrir aqui no Brasil. A gente recomenda, não sei se aqui pode falar né? A gente recomenda o Banco Millennium, né? Que é o BCP, que é o maior banco privado de Portugal, né? Tem a Roberta, que é a pessoa que atende, né? Eles têm uma representação aqui em São Paulo. Sim. Eles têm representação em São Paulo e Rio, né? Aqui em São Paulo fica no Itaim Bibi, né? Na Rua Iguatemi.
Então, a pessoa abre essa conta, vai lá com a Roberta, abre essa conta e disponibiliza 5.000 euros nessa conta de Portugal. Para qualquer visto, seja o de profissional independente ou o cara que vai investir lá, ele tem que ter 5.000 euros. 5.000 euros. Um bom dinheirinho, né? Uns 20 mil reais aqui convertendo, né? Tá, Mas o conta. D7 também precisa fazer esse depósito? Não, é só o D2 que é de... E por que precisa fazer esse depósito? Ele precisa comprovar o que Portugal que quer. vai movimentar, pagar que ele alguém. que ele tem condições de abrir a empresa. Porque como que o consulado vai emitir o visto para ele, sem saber se ele tem condições de abrir de fato a empresa? Porque para entendeu? você abrir isso precisa de um capital. Precisa de um capital, tem todo o custo lá em Portugal. E hoje é exigido também um business plan, né? Um plano de negócio, né, doutor? Isso é importante. Não é só falar, eu quero ser empreendedor em Portugal. Isso é importante. Tem que apresentar, né, um plano de negócio, né? Número de empregos que serão criados. Isso, já montar um plano. Isso é importante a gente dizer também. Esse escritório em Portugal, parceiro nosso, faz o acompanhamento também. Então, assim, desde o business plan até ajudar a montar o plano de negócios, eles ajudam. Então, por isso que é muito interessante ter uma assessoria. Doutor, só um paralelo aí, né? Falando de empresas, abertura de empresas. Em Portugal, é tão burocrático como aqui no Brasil para você abrir uma empresa? Não. É mais fácil. É bem mais simples do que aqui no Brasil. Por isso que tem muita gente querendo migrar para lá. Né? Tem documentários também, né, de empreendedores que foram para lá e estão dizendo assim que é muito melhor o empreendedorismo lá em Portugal. Doutor, pegando carona, Cláudia, nesse visto D2, a Caroline Marino, ela está aqui e tem tudo a ver, já podemos emendar tudo aqui a resposta. Quanto de capital essa empresa precisa ter? Ou seja, pelo que eu entendi aqui da pergunta da Caroline, acho que até o senhor já respondeu, existe um capital mínimo a ser investido? 5.000. Não existe. Assim, para solicitar o visto aqui no Brasil, precisa ter os 5.000 euros lá. Que já é um capital que você já meio que mostra, né? né? Mas é importante dizer, essa pergunta é importante porque o capital social da empresa pode ser de 1 euro. Entendeu? Lógico que vai depender do que você vai fazer, ou se for o caso de um profissional independente. Né? Mas não tem um mínimo de exigido. O único mínimo que você precisa ter é depositar esses 5.000 euros aqui para o consulado emitir o visto para você. Só. Ok, chegando lá, aí eu tenho que procurar um escritório lá para poder abrir a minha empresa. De fato, abrir a empresa. Quanto custa um escritório lá, doutor? Mais ou menos? O processo completo, assim, geralmente é importante a pessoa fazer já o contrato para pegar a assessoria completa. Por quê? Que vai ser uma extensão lá, né? Por quê? Precisa, primeiro de tudo, abrir a empresa lá, para depois solicitar o visto que abre a conta e dá a entrada na abertura da empresa. Primeiro passo, abre a conta no banco, depois eu abro a empresa. Ou pelo menos o business plan. Né? Então é importante... Né? Então a gente já faz a empresa lá, o escritório de lá, já monta o business plan, já abre a conta aqui no banco e aí dá entrada no visto. Então é muito mais seguro você conseguir o visto quando você já tem a empresa montada, o business plan, tudo correto. É o contrário, então. É o contrário. Pro caso de quem vai investir lá, né? Isso. Agora, pro profissional autônomo, ele vai meio que com a cara e com a coragem. É bom ele ter só, assim, o que ele vai fazer lá. Também, o mesmo processo. Mesmo processo, né? Tem que ter... Mas ele tem um CNPJ? Tem um CNPJ. Faz um contrato social, mesma coisa. Tudo mas certinho. a empresa ele consegue abrir em quanto tempo lá em Portugal, mais ou menos? A empresa vai depender de quanto o órgão lá tá tendo solicitação ou não. Mas acredito que assim, 30, 60 dias é a média que está saindo.
né, para organizar tudo. Lógico, vai depender se a pessoa quer um nome específico, tem que ter um contador na empresa, isso é importante. Então, tem contador tem que também, ter um contador. Né? Então, assim, tem umas especificidades desse visto que é bom, por isso que é bom ter uma assessoria. Porque é diferente de empreender no Brasil, né? Então tem umas coisas que são específicas de Portugal. Essa parte de contabilidade, por exemplo, que muita gente pergunta, né? A questão de impostos lá. A gente abre uma empresa aqui e tem uma série de impostos que carregam nas notas que você emite. Lá também é nessa proporção? Não, ou é menor? É menor. A gente sabe que a carga tributária brasileira é uma das maiores do mundo, né? Então... Aqui a gente paga, dependendo, 17%, mais, né? Depende. Aí a gente entra numa questão mais burocrática, que mais um contador mesmo. Mas lá é menor, então? É menor. A carga tributária é bem menor, é bem mais vantajoso você empreender em Portugal. Sem dúvida. Sem dúvida. Legal, mais pergunta? Bastante. Vamos lá. Olha aqui, a Regina Soares, ela está um pouco ansiosa, doutora, e aí acho que você consegue responder. Recebi um e-mail dizendo que a minha documentação para o visto D7 foi recebida já foi recebida pelo consulado, porém não estou conseguindo agendar. Estou usando o site indicado pelo próprio consulado. Ela vai receber uma outra comunicação? Geralmente chega no e-mail aquilo que eu disse, 30 dias para o consulado dizer se a documentação está ok. Estando ok, eles vão enviar no seu e-mail, o link do consulado, onde você vai clicar e agendar. Né? É muito simples, eu não sei, o link pode estar quebrado, pode ter acontecido alguma coisa, mas encaminha pra gente o e-mail que a gente pode te auxiliar de alguma forma, né? Mas é bem simples, você clica nesse link e vai ter um prazo específico. Então geralmente o consulado abre assim 2 semanas, vai abrindo 2 semanas, você escolhe o dia e a hora. E aí vai preenchendo os dias, vai abrindo as semanas para frente, entendeu? Então é bem tranquilo. Legal, posso fazer mais perguntas aí? Então vamos lá. Mauro Gomes, estando em Portugal com o visto D1, posso abrir a empresa em sociedade com um cidadão português ou preciso migrar para o D2 antes? Precisa migrar. Você precisa migrar. Então, cada visto é específico para aquilo que você vai fazer. É isso que eu queria perguntar, aproveitando. Depois eu sou meio ansiosa. Desculpa aí, como é que é o nome dele, Flávio? O Mauro Gomes. Lá na Mauro, sabe por quê? Eu também tenho uma dúvida. Vamos supor, eu entro lá com visto de rendimento. Eu entrei com esse visto específico, D7. Aí cheguei e falei, bom, não vou viver de brisa, eu quero trabalhar. O que eu tenho que fazer? Você precisa migrar o visto. Solicitar um visto novo. Um outro visto? Um outro visto. Mesmo que seja para empreender? Mesmo que seja para empreender. Seria pro D2? Eu teria que fazer o mesmo esquema normal? Para D7, para quem é titular de rendimento ou aposentado, ele pode empreender. Ele pode abrir uma empresa lá. Né? Pode? Pode, isso pode. Pode, tá. mas por exemplo, quem tem um contrato de trabalho, ele precisa migrar, solicitar o visto D2. Então, o D7, ele consegue, depois de um ano estando lá, falar, olha, eu quero agora trabalhar. E ele pode abrir uma empresa. Agora, no caso do Mauro, não. No caso do Mauro, então, ele teria que migrar para o D2. Para o D2, isso. Que cada visto é específico para uma coisa. Para uma coisa, exato. Entendi. Alguma pergunta? Olha só, não, tem gente aqui comentando que travou. Travou a transmissão para vocês? Pessoal, vocês estão assistindo ou travou? Dá um joinha aí se vocês estiverem assistindo aí. Ah não, tem gente dando joinha. Ô Roberto, precisa ver se não é a tua conexão aí, viu? Pessoal, estão assistindo, está ok, está ouvindo. Ah lá, tá chegando um monte de joinha. Roberto, acho que é você aí, amigão. Ou muda de lugar ou deve ter sido sua conexão. A Cláudia Fernandes está dizendo que está ok. Vamos lá. O que mais aqui? Quero saber sobre o D7. A Vilma Gomes, ela quer saber se tem que comprovar o rendimento no Brasil ou em Portugal do D7, para quem vai solicitar o D7. No Brasil. No Brasil. Já no Brasil, na documentação que a gente vai encaminhar pro consulado, Vilma, a gente já reúne a documentação que comprova a renda. Ok, outra aqui, olha, do Luiz Soares.
estando em Portugal como turista, mas com trabalho e contrato, posso dar entrada na residência? Ou seja, foi para passar os 3 meses e já tem... Isso é importante, que teve uma mudança agora na legislação. Tá mais rigorosa, né? Mais rigorosa. O que estava acontecendo? Tinha muita gente indo para Portugal como turista e procurando emprego lá, entendeu? Isso para o governo português, para qualquer... não é legal, né? Eles querem que a pessoa já saia com o visto emitido aqui. E o que ele tem que fazer? Então, o certo é, ele não pode mais, como turista em Portugal, você solicitar o visto para trabalho. Você tem que voltar para o Brasil e solicitar o visto, sair daqui com o visto já. Isso é muito importante, viu, doutor? Porque tem muitas perguntas no Portugal Online, né, Cláudia, sobre isso. Muita gente que fala, olha, eu vou sem passagem de volta, eu não tenho contrato de trabalho e quero entrar em Portugal já para trabalhar. O senhor desaconselha totalmente esse tipo de ação, né, doutor? É legal, se a pessoa quer ir como turista para conhecer algumas empresas, para apresentar o currículo, conhecer a região, ok. Mas se ela já vende tudo aqui, vai tentar lá, vai como turista, não. Isso não, porque agora o consulado está exigindo que você já saia do Brasil ou do país de origem com o seu visto. Tá, agora falando no caso de pessoas que vão receber os rendimentos lá, como que faz? Isso é importante também, né? A gente não entrou ainda, falou da tributação vantajosa. Brasil e Portugal fizeram um acordo para incentivar aposentados a se mudarem para lá, com o visto D7. Então, o que vai acontecer? Você não vai ser tributado, você vai se encaixar no regime de residente não habitual em Portugal. Isso dá isenção de imposto lá. Então, você vai continuar sendo tributado aqui na fonte, né, como você recebe aposentadoria. E se eu quiser ser tributado lá que é mais barato? Não. Isso não. Você e a torcida do Flamengo, né? Você vê agora aumentar o imposto de renda? Eu vou querer aumentar. Então, eu continuo sendo tributada aqui. Normal. Então, você tanto pode entrar na instituição, entrar em contato com a instituição que te paga e já falar, eu quero receber nessa conta minha que eu abri em Portugal. Ou você deixa alguém aqui responsável para receber o seu dinheiro. Tem um X, né? E transfere lá. Tem um X, né, doutor? Não tem? Tem um limite. Né? Teve uma alteração recente, agora eu preciso confirmar o valor, mas tem. 10 mil euros? Era 10 mil, eu preciso confirmar, agora teve uma alteração recente, mas a gente encaminha no link abaixo depois todas as informações. Olha, para quem chegou agora é importante dizer, nós vamos fazer um outro live sobre nacionalidade, né? Mas aqui estão surgindo várias perguntas, a doutora Ema vai falar um pouco disso depois. Sobre cidadania. Sobre cidadania, né? Agora, quer ver? Apareceu uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Sumiu. Sumiu. Ao vivo é complicado. Eu acabei de ver, mas já sumiu aqui, eu acho. Enquanto isso, a Paula Dias, ela teve algum problema também para obter a dupla nacionalidade. Paula, a sugestão é procure o Dr. Flávio aqui, a doutora Ema aqui no escritório, e aí eu tenho certeza que eles podem resolver para você. Aqui achei, Maria Olívia Paro. Viu, Cláudio? Olha, para conseguir dupla nacionalidade, é necessário você possuir vínculos com o país, tipo ter ido para Portugal ou possuir parentes vivos? Isso é legal, pode ser aprofundado mais quando forem fazer a live com a Ema, que ela que é a especialista na cidadania, mas assim, quando é passado de pai para filho, então, eu sou filho de português. Eu não preciso comprovar vínculo, eu tenho direito adquirido. Então, eu só reúno a documentação do meu pai, regularizo a situação dele lá em Portugal. Você pode morar lá, então? Você vai morar lá? Seu sonho? Um dos objetivos nossos. Porque como tem uma fase que é feita em Portugal, né, da abertura de empresa, solicitação da autorização de residência... Então, assim, tem demanda de trabalho pra gente lá, né? Então, e a gente tem um vínculo muito forte com Portugal, nasci lá, e a gente trabalha com isso, né?
Então eu acho que é questão de tempo para a gente ter uma estrutura nossa lá Legal, mesmo, né? legal. A gente vai ter que ficar a tarde inteira aqui, Cláudia. Não, tá já deu bombando Deus. esse Sério? live aqui, ó. 50 minutos e não para de chegar a mais. pergunta. Gente, pode mandar pergunta aí. A doutora Ema, a Cláudia, o doutor Flávio. Ninguém vai Não, trabalhar vem cá, mais até vem segunda-feira só respondendo pergunta. Para, amor, não é assim. Agora eu Não, queria mas só calma saber aí, o tem mais seguinte, uma- tem mais as uma. perguntas que a gente não conseguir responder aqui, eu acho que o doutor Flávio tem compromisso daqui a pouco. Ele não falou nada porque ele é educado. Mas é o seguinte, as perguntas que a gente não está conseguindo responder aqui, vocês entram aí no nosso blog, fazem a pergunta e depois a gente responde para vocês, beleza? Ó, o Rogério Carvalho tá perguntando aqui, foge um pouco do visto da cidadania, mas é uma pergunta super pertinente do Rogério. Doutor, quais as profissões que Portugal mais precisa? Eu ia fazer essa pergunta. Sabe o boa. tipo de profissional? Eu sei que na área de TI, tecnologia, está bombando. Tem alguma outra, doutor? O que eu sei mesmo é de tecnologia mesmo, que bomba mesmo, né? Mas eu não tenho muita informação das outras áreas. O que eu tenho muita procura, que é interessante eu falar também, Brasil e Portugal, eles têm também um acordo para quem é advogado poder advogar em Portugal. Olha. Então assim, né, para quem prestou o exame da ordem, a gente sabe, né, nós somos advogados, sabemos da dificuldade que é conseguir a carteira de advogado aqui no Brasil. Né? É uma dificuldade você passar no exame da ordem, muito difícil. A taxa de aprovação é uma das mais difíceis aí, né? Nenhuma outra profissão OAB, né? da OAB. Então, tem um acordo, então isso é muito legal falar, que você não precisa fazer o exame de novo em Portugal, você não precisa passar na prova de novo em Portugal. Se você é advogado aqui no Brasil, você tem uma relação de documentos, você solicita para você exercer a profissão lá. Entendeu? Então você pode exercer. Tendo a OAB, já pode trabalhar lá. Pode trabalhar lá, você só regulariza, dá entrada. Aqui a gente fala que é OAP, né? Ordem dos Advogados do Brasil. Lá é OAP, okay. Ordem dos Advogados de Portugal. Então eu vou pedir uma coisa especial aqui para quem está nos assistindo, Cláudia, Dr. Flávio. Gente, acho que todo mundo conhece um advogado, né? Seja amigo, na família, etc. Então faz o seguinte, ó, marquem os caras aí, os amigos, os advogados que vocês conhecem aí nos comentários, compartilhem com eles essa informação. Quem sabe vai advogar lá em Portugal, né, doutor? Isso. É isso aí. Olha, tá cheio de pergunta aqui, hein? Só para não deixar sem resposta, a pessoa que perguntou se precisa comprovar o vínculo, acho que é a Fátima, só que ela perguntou se precisa ter um vínculo com Portugal. A gente vai aprofundar mais na live com a Ema. A nossa comadre acabou de entrar aqui, está nos assistindo, a Fernanda Caires. Está ao vivo. Um abraço para a Fernanda aí. Mas quando por exemplo, a pessoa é neto de português, e o pai ou a mãe, infelizmente, já faleceu, aí sim precisa comprovar um vínculo com Portugal. A pessoa que vai solicitar precisa... Tem que ter parente vivo. Se ela é neto de português e o pai faleceu, então ela vai adquirir direto como do avô dela. Entendi. Tá? Então aí ela tem que comprovar um vínculo. É um processo um pouco diferente do filho. Entendeu? No caso do filho, a gente manda para conservatória, ok? O processo normal é direito adquirido. Se tiver a documentação correta, direito adquirido, não tem por que Portugal negar. Já como neto, isso é muito importante, teve uma alteração na legislação da nacionalidade portuguesa recente, precisa comprovar um vínculo com Portugal. Como que comprova esse vínculo, né? Tendo viagens a Portugal ou parentes ainda morando em Portugal, né? Sendo sócio de alguma associação portuguesa aqui no Brasil, conta em banco português, entendeu? Então é um processo que é enviado para o ministro da Justiça de Portugal e ele que vai analisar se você tem um vínculo ou não com Portugal, entendeu? Então já é um processo que pode ser negado. Quando a pessoa é filha, não, é direito adquirido. Entendeu? Só para não deixar a Fátima ali sem resposta, mas acho que a gente aprofunda mais quando for falado sobre nacionalidade. Amor, a derradeira. A derradeira? Não, mas as pessoas não param de entrar. As pessoas não param de entrar, não param de mandar. O assunto aqui está bombando, doutor. O pessoal está gostando muito aqui. Olha, parabéns aí para vocês. Deixa eu ver quem mais.
Bom, manda alguns recados aí, Cláudia, enquanto isso, porque deu branco. Quero ver você se lembrar dos endereços do nosso YouTube. Eu pedi uma cola, você não fez, gente. Não, nosso canal no YouTube. Não, Facebook as pessoas já estão aqui. Okay. Mas Instagram. Portugal Online Oficial. Aí tem o YouTube, que é o Portugal Online Oficial. Então é youtube.com/Portugal Online Oficial. Vamos ver aqui, olha. Queria contato de alguém que pudesse organizar a documentação para a cidadania. O Dr. Flávio, a gente vai colocar aqui do escritório depois. Deixa eu ver quem mais. O e-mail e telefone do escritório a gente vai divulgar. Podem ficar tranquilos, o doutor vai ter bastante trabalho aí, viu, doutor? Legal. Né? Doutor Flávio, aí sim, hein? Esse foi o Júnior e a Amanda que mandaram. Aí sim, deve ser legal, Olha, aí o Raimundo acabou de entrar lá do Rio Grande do Norte. Aliás, pessoal, coloquem aí onde vocês estão, que a Cláudia, o doutor e eu aqui, nós vamos mandar um abraço para vocês. Olha, estou indo para Portugal e querendo advogar. Alguma dica? O doutor acabou de dizer que a carteirinha da OAB serve, né? Sim, já tem a carteira da OAB, você pode advogar, só entra com o pedido lá na OAB, né, e dá entrada. Precisa ter, isso é importante dizer para advogados, precisa ter um escritório em Portugal que vai ficar responsável pela sua correspondência. Então tem que ter um escritório de português. Entendi. Que vai te auxiliar e como dependente, digamos assim, nesse primeiro momento. Entendi, que não dá para ter o endereço da casa dele. Isso, gente, exato, só para vocês terem uma noção, a Ana Lúcia Nunes está em Campos, no Rio de Janeiro, a Djanete Coutinho está lá em Portugal, mas ela é de São Paulo. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Vilma Gomes está em Goiânia. Aliás, Vilma, semana que vem a gente estará aí para a largada do Rally dos Sertões, lá no autódromo de Goiânia. A Rosi Irene Costa, no Rio de Janeiro. Cláudia Fernandes, esqueceram de mim. Peraí, Cláudia. Acho que alguma. A Cláudia Fernandes, não, a gente não vai esquecer de ninguém aqui, acho não. que foi da cidadania que ela perguntou. Cláudia Fernandes da cidadania. Ai, desculpa. Não, vamos lá, então vamos responder. Não, mas a da cidadania é a doutora... Não. Ô, Cláudia, manda de novo a sua pergunta, porque a gente não vai deixar ninguém sem resposta aqui, não. Ó, o Tavinho Mota está no Rio de Janeiro. A Giane Ramos, grande abraço para a Cláudia. Consigo abrir meu salão em Portugal. O que tenho de fazer? Vamos lá, então é o D2, né? Fala um pouquinho mais para ela. É o D2, é o visto D2, a gente já falou, mas basicamente você precisa abrir uma conta no banco português e disponibilizar 5.000 euros nesse primeiro momento, fazer um business plan do que você vai querer montar, qual a região, quantos funcionários você vai ter, e dar entrada aqui no consulado, né? Então essa é a fase aqui do Brasil, e tem a fase de Portugal, que de fato a abertura da empresa, solicitação do NIF, toda a regularização. Se você perdeu, né, só aproveitando, ela deve ter entrado agora há pouco, né? Tudo isso aqui vai ficar registrado. Nós vamos colocar no YouTube também. Nós vamos colocar no YouTube. Nosso live aqui já está batendo quase uma hora. Não, mas não para de chegar gente, pergunta, ó, não para de subir aqui. Vamos ficar. Hoje é sexta-feira, tá tudo certo. Então vamos lá, olha só, já arrumamos o salão então para fazer cabelo, né? Lá em Portugal. Boa sorte aí, amiga. Vamos lá ver quem mais está aqui. Bom, a Karina, a história do advogado tá bombando aqui, doutor. Opa, legal. Advogado já pode chegar chegando em Portugal e trabalhar como advogado? Pode. Pronto, pode. Karina, tá respondido. Não precisa de visto, nada? Não, ele vai entrar primeiramente com a solicitação da ordem dos advogados, vai ficar o escritório responsável por ele no primeiro momento, e aí, lógico, ele vai ter que te solicitar a autorização de residência, tudo certinho. Do mesmo jeito. Ó, e aí, a própria Karina, que perguntou do advogado agora, por que enfermeiro com Corém, como a OAB, não pode exercer em Portugal só depois de fazer equivalências em faculdades? Depende da profissão, né? A gente tem bastante procura também, Ricardo, que muita gente vem procurar validar o diploma em Portugal.
né? A gente Então, não falou sobre isso. mas também há essa opção. Então a pessoa é um enfermeiro aqui, é o advogado que a gente já falou. A jornalista. A jornalista Você, consegue, valida o diploma lá, né? Entra, qual é o passo? Entra em contato com uma universidade que dá esse curso lá em Portugal, né? Pra fazer. E Pronto. solicita... Aí. Né, e solicita a validação do diploma. Ô, Vilma Gomes, ela perguntou sobre assistente social, acho que é a mesma coisa, o doutor acabou de responder. A Maria Olívia, arquiteto, pode trabalhar em Portugal. A Flávia Ribeiro, lá em Garça, valeu, irmãzinha, amanhã a gente estará aí. Pedir indicação se existem... A Cláudia Fernandes, a pergunta. Tá. Pedir indicação e se existem pessoas que fazem buscas por documentos. Sim. Sim, Nosso existe. escritório faz isso, inclusive. Inclusive, a Cláudia... A Cláudia Fernandes, Inclusive, isso. Cláudia, o escritório do Dr. Flávio da doutora Emma, ele nasceu com essa proposta da cidadania e depois é que veio a questão dos vistos. Isso. Eles são especialistas nesse assunto. Tá? E aí é importante... Porque, inclusive, ela está procurando uma certidão de nascimento Em Portugal. de 1893. Diz que procurou muito, mas não obteve sucesso. Pede pra ela... 1893. Como é que é o nome dela? A Cláudia Fernandes. Cláudia Fernandes. Cláudia, realmente a data, pela data, é um pouco mais difícil, mas encaminha no nosso e-mail as informações que você tem de quem você está procurando a certidão, que aí a gente entra em contato lá com a conservatória e faz uma busca dessa certidão. Doutor Cláudio, vamos fazer uma batucada na mesa aqui, ó. Passamos de 100 pessoas conectadas simultaneamente. Uhul! Portugal Online bombando aqui. Sério? Opa! Que beleza. Todo mundo aqui interessado nessa entrevista maravilhosa aqui. O contato do escritório, a gente vai passar o contato Mas do já dá doutor agora, já Cláudio. dá agora. Vai, doutor, manda bala aí. Tem nossas redes sociais, que é o escritório, é a Martins e Oliveira, Sociedade de Advogados. E a gente tem uma página específica para nacionalidade portuguesa, que é onde a gente dá as dicas aí da cidadania, para os vistos. Então joga no Facebook ali, nacionalidade portuguesa, que você vai achar a gente. Tem um site específico, nacionalidadeportuguesa.com.br. Então entra lá que vai ter tem todas as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Ô doutor, as pessoas estão batucando com a gente aqui, mas de uma outra forma. Não para de chegar coraçãozinho, não para de chegar joinha. Olha que legal. Poxa, que legal. Vai, pessoal, isso é muito bacana pra gente. Manda joinha, manda coraçãozinho, manda beijinho, manda mais que a emoji, gente pode falar? compartilha tudo. Não, vamos falar. É legal, assim. Vamos falar. Se Aí, tiver. olha, não para de chegar coraçãozinho, olha que legal. E se a gente fizesse Olha o que seguinte, legal. a gente pode aproveitar e falar sobre cidadania com a doutora Emma? Pronto, a doutora Emma tá pronta, a Não, mas gente só termina uma aqui. palhinha e Um depois teaser. um teaser. Isso, mas primeiro vamos responder as perguntas aqui. não é Calma. Não dá. Responda a minha última, please. Vamos lá. Maria Olivia, agora tá chegando um monte aqui. Manda tudo, manda de novo, que agora eu já tô perdido. Tô sem óculos, esqueci meu óculos. Vamos lá. Tem alguém da família lá? Tenho alguém, essa é da Aparecida Marques. Tenho alguém da família lá, foi com um contrato, mas o patrão não fez nada agora e ela está ilegal. O que ela deve fazer, a Aparecida Marques? É aquela coisa de tomar muito cuidado, gente. O doutor vai falar disso, mas tem que tomar muito cuidado com esses convites de emprego, vistos de assessoria. Né, Cláudia? Sim. É sempre bom já ir, né, com um contrato certinho, pesquisar se a empresa realmente é séria, né? Então, nesse caso, ela vai ter que retornar, né, solicitar o visto novamente de uma outra empresa, alguma coisa assim, e, né, para regularizar, né? Não dá para ficar ilegal. Mas a Cláudia foi almoçar ao fio? Não, A Cláudia foi almoçar, eu vou saiu chamar, aí. Você vai pegar o celular e vai chamar a doutora Emma. A Cláudia falou tanto que está com fome. Pode entrar, doutora Emma. Ah lá, doutora Emma, aqui no então. banheiro, Então vamos lá, isso. olha aqui, ó. Meu, aqui Pessoal, ao vivo, agora é o abraço. seguinte. Doutor, tá cortando a sua cabeça, baixa aí. Um abraço, foi um prazer, né? A gente vai continuar, a doutora Emma vai falar um pouco agora da cidadania. Foi um prazer
receber aqui, né, todo mundo, o pessoal do Portugal Online. Bombando, todo mundo que está assistindo, muito bacana, muito obrigado pela audiência. Né, a gente fica à disposição aqui de todo mundo. E tá compartilha, marca os amigos. Marca todo mundo. Um abraço. Beleza, doutora Ema. Olha aí, Oi, gente. Olha lá, doutora Ema. Tudo bem, doutora? Olha que criança, que pessoa que ela é. Eu vou até levantar o banco aqui pra ficar tudo na novinho aqui, né? Tudo novinho, doutora Ema. Só eu que tenho cabelo branco aqui. Tudo novinho, tudo novinho. E aí, doutora Ema só vai falar um pouquinho hoje, gente, sobre cidadania. O que o escritório aqui faz. A gente já falou, eles são especializados em cidadania. Mas num outro dia a gente vai dar mais detalhes com um live também. Vamos com fazer um novo live. Tá? Doutora, fala um pouquinho do como que é o trabalho de vocês aqui do escritório. Marido e mulher também, ela, o doutor Flávio, como nós. Nós trabalhamos com assessoria, né? Igual a Fátima, que perguntou de busca de documento. Fátima, isso. Nós fazemos toda a busca da documentação. O valor que a gente cobra, a gente busca o documento de Portugal, que é o mais difícil, igual ela falou que é de 1.800. E 93. Esse documento realmente é muito difícil de encontrar, mas não é impossível, tá? Nós buscamos toda a documentação, entregamos o passaporte e o cartão cidadão para vocês. Desde que você tenha direito, né? Tá, agora o serviço, o trabalho de cidadania, quem que pode pleitear, doutora? E o que tem que fazer? Quem que pode pleitear? Pode pleitear, se você é bisneto, vamos supor que você é bisneto. Se a sua avó ou seu avô, o filho do português ainda está vivo, né? Você consegue, né? Como neto, se os seus pais não estiverem vivos. Para ser mais claro, não pode pular 2 gerações falecidas. Isso, duas gerações não podem estar falecidas. Isso é bem importante. Entendi. Já a cidadania italiana, por exemplo, Já permite. se tiver o seu tataravô, que é italiano, você consegue solicitar. Mas a portuguesa são 2 gerações. São 2 gerações? São 2 gerações, isso. Uma geração pode estar falecida, mas se 2, não permite mais. Tá, agora a pessoa sabe que ela tem o direito, a árvore genealógica, isso, ela já tem que ter isso, já Ela já tem que saber que ela tem o direito. que ela tem o direito. Isso. Tá. Nós não fazemos fazemos a árvore genealógica. Ela já chega, tipo, tem o direito, o que eu posso fazer? E documentos, é difícil, doutora? É complicada a documentação, tá? Porque geralmente é documento muito antigo. Né? Porque geralmente é tataravô, é bisavô, então são documentos mais antigos. Na época também, às vezes não tinha cartório, eram registrados na igreja, por isso certidão de batismo. Eu vou deixar todo mundo com gostinho aí. A doutora não vai dar mais detalhe, não. Nós vamos fazer uma chamadinha para falar mais, com mais detalhes sobre isso. Eu vou estudar direitinho junto com ela. E a gente também vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui com os vistos, respondendo as perguntas de vocês. Tá legal, gente? Mas as pessoas já podem mandar as perguntas para a doutora Nós já. respondemos. E aí Até a serve próxima. como pauta Ótimo, para. ótimo. Então, assim, ó, mandem Isso. perguntas aí para o doutor Flávio, doutora Ema, para a gente do Portugal Online. Que semana que vem. Não, na outra semana que vem é o Rally dos Sertões, bebê. Na outra. Na outra? Calma, a gente marca. Tá bom. Gente, é o seguinte. Vai ser programado. Nossa vida aqui continua na pauleira aqui no Brasil. A entendeu? gente até ficou. Até vale a pena contar aí pra quem chegou agora por que nós ficamos um pouco. Tá pauleira. Mas assim, a gente vai fazer e a gente vai fazer aí a gente faz uma chamadinha da data certa pra vocês, tá legal? Pra ninguém perder. Tá legal? Beijo, gente. Valeu, super obrigada. Compartilhem. Agradeço a sua paciência. Valeu, obrigada. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.